Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da primeira semana do tempo comum, nesse dia 14 de janeiro de 2022, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, numerosas pessoas se concentram ao redor de Jesus, animadas com sua pregação. Algo inédito se passa. 4 homens carregam um paralítico e, pela cobertura, o colocam diante de Jesus. O gesto deles já é um eloquente pedido de cura. Então Jesus toma a iniciativa e lhe perdoa os pecados. Ora, perdoar pecados é privilégio exclusivo de Deus. Do ponto de vista dos mestres da lei, Jesus está blasfemando. A pena para quem blasfemava era o apedrejamento. Mas Jesus tem também o dom de saber o que estão matutando em seu interior. Perdoar pecados é uma realidade invisível, teoricamente mais fácil. Entretanto, para manifestar o poder de perdoar pecados sobre a terra, Jesus cura o paralítico, cura o ser humano na sua totalidade. Querido irmão, querida irmã, Jesus perdoou os pecados do paralítico. Fez isso em consideração à fé que viu nos homens que o carregavam. Depois o curou de sua doença. Fez isso para que compreendessem que ele tinha autoridade para isso. Com essa cura do corpo e da alma, percebemos também como as duas coisas andam bastante juntas, uma vez que a pessoa humana
é numa só unidade, corpo e alma. Então, há um vínculo entre pecado e doença, entre perdão e saúde. No sacramento da reconciliação, que a gente chama de confissão, recebemos o perdão dos nossos pecados, a graça de Deus que nos vem com o seu perdão é uma força muito grande para enfrentarmos as dificuldades da vida e a doença do corpo. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é rezar hoje por uma pessoa enferma, ou mesmo visitar uma pessoa enferma. E reze comigo. Ó Jesus, Filho do Homem, enquanto anunciavas a palavra, trouxeram-te um paralítico para que o curasses. Antes lhe perdoaste os pecados, pois Deus te deu poder para efetivar tanto a cura física quanto a espiritual. Liberta-nos, Senhor, de todo pecado e de toda espécie de paralisia. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta sexta-feira, da primeira semana do tempo comum, nesse dia 14 de janeiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, 1 de Samuel, capítulo 8, do versículo 4 a 7, o versículo 10 a 22, também o texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, rezar o Salmo 88. Mas uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar também a leitura do primeiro livro de Samuel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram, foram procurar Samuel em Ramá e disseram-lhe: Olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei, para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou quando lhe disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende a tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediram um rei, e disse: Esses serão os direitos do rei, que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1.000 e de 50 homens, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, e o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de vossos rebanhos,
e vós sereis seus escravos. Naquele dia clamareis ao Senhor por causa do rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não quis dar ouvidos às razões de Samuel e disse: Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Faze-lhes a vontade e dá-lhes um rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, somos responsáveis por nossos atos. Deus nos deu o livre arbítrio, porém temos de arcar com as consequências desses atos. Isso se dá em todos os âmbitos de nossa vida, sobretudo no aspecto religioso, político e econômico. As situações de paralisia de um povo são reflexos de sua falta de consciência, seja ela política ou religiosa. É o que vimos na primeira leitura e no evangelho de hoje. A primeira leitura traz com muita clareza a ignorância política e religiosa do povo, que rejeita o que tem e quer viver outra situação. O povo critica Samuel, dizendo que ele está muito velho e que quer ser governado por um rei. Samuel se entristece com tal procedimento e recorre a Deus. Deus diz que é a ele que o povo rejeita e não a Samuel, e pede a Samuel que deixe o povo fazer o que deseja, mas que terão de arcar com as consequências de seus atos. Samuel, profeta sábio e conhecedor da realidade, enxerga que o povo está procedendo de maneira errada, mas se sente impotente e fragilizado nas suas ações. Ele vê que serão catastróficas as atitudes tomadas, mas sua missão é apenas alertar. Algo semelhante acontece ainda hoje. Quantas e quantas vezes o povo escolhe políticos que irão depois roubá-los, mas não se tem consciência disso e repetem-se os mesmos erros em cada eleição, mesmo que os profetas de nossos tempos continuem a alertá-lo. Vemos pessoas que, por falta de consciência e de comprometimento político e social, vendem seu voto e depois a maioria paga um preço altíssimo, resultado dessa ignorância. A mesma coisa acontece em outras instâncias, até mesmo na igreja. Às vezes o padre da comunidade tem um grande empenho, mas é incompreendido, caluniado, difamado, chegando a ser substituído por falta de amor e compreensão das pessoas, que quase nunca valorizam o que tem e o que faz. Depois que vem outro e procede de maneira pior, sentem saudade do anterior e reclamam da igreja. Acontece isso também no trabalho, na escola e em tantas outras repartições. Falta ainda a muitos de nós saber descobrir as coisas boas que nos cercam, as qualidades dos outros e os benefícios das atuais circunstâncias. Quando conseguimos enxergar o lado bom das coisas e as qualidades das pessoas, conseguimos melhorar ainda mais o que pode ser melhorado. Mas quando só enxergamos coisas negativas e achamos que outras situações são melhores, podemos cometer graves erros e injustiças. Há um dito popular que diz que a grama do pasto vizinho é sempre mais verde.
Assim agiu o povo no tempo de Samuel. As pessoas queriam ser governadas por um rei, como as outras nações. Não percebiam o que tinham de bom e queriam ser iguais aos outros, mesmo que isso lhes custasse a liberdade e a vida. Estavam alienadas pela ignorância e procederam de modo errado, tornando-se assim um povo paralisado pela dominação do rei. Aqui cabe perguntar: quais são hoje as coisas que nos dominam e nos paralisam? Que tipo de paralisia sofre o povo hoje? Como libertar dessas e de tantas formas de paralisia que nos atingem? Essas são perguntas sobre as quais o Evangelho de hoje lança luzes e nos ajuda a refletir. Jesus está em Cafarnaum mais uma vez. Cafarnaum tornou-se lugar privilegiado da ação de Jesus, porque ali imperava muitas formas de exclusão, de pecados que paralisavam as pessoas e, consequentemente, as marginalizavam. A notícia da presença de Jesus naquele lugar chegou logo aos ouvidos das pessoas e muita gente foi ao encontro dele. O local ficou pequeno, as pessoas se comprimiam para estar ao seu lado, para chegar perto dele, para ouvir as pessoas cheias de sabedoria que saíam palavras cheias de sabedoria que saíam de sua boca. Eram tantos os necessitados de uma palavra de vida. De repente, uma cena inusitada. Uma pessoa totalmente paralisada é trazida até ele, carregada por 4 homens. O esforço que eles fizeram para que o paralítico chegasse até Jesus foi surpreendente e demonstrou o tamanho da fé deles e do que estava paralisado. Somente pessoas de tamanha fé teriam sido tão criativas como foram aqueles homens. Não tendo como chegar até Jesus pelos caminhos normais, eles abrem um buraco no teto e por essa abertura descem a cama até onde Jesus estava. Ao ver aquilo, Jesus não tem dúvida da fé deste homem e prontamente diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus o chama de filho, o acolhe, e isso já seria o suficiente para retirá-lo da marginalização em que ele se encontrava. Além disso, Jesus toca no cerne da causa da exclusão, o erro, o pecado que provocava a paralisia. Levou as pessoas a se questionarem quais eram os pecados que as paralisavam. Quem eram os culpados por esses pecados? E para nós, quais são hoje os pecados que continuam a paralisar as pessoas? O que se está fazendo para que esses pecados tenham um fim? Quais os esforços das pessoas vítimas dos próprios pecados e dos pecados alheios para chegar até Jesus? Ao tocar no problema que causava a paralisia, Jesus revela sua divindade, pois somente Deus tem poder de perdoar pecados. Com isso, ele provoca as autoridades que eram beneficiadas pelo estado de paralisia em que as pessoas se encontravam. Provocados pela atitude libertadora de Jesus, tida por eles como blasfêmia, eles irão buscar uma forma de impedir suas ações. Jesus completa a sua ação libertadora, autorizando aquele que chegou até ele totalmente dependente de outros a sair caminhando com as próprias pernas. Provoca a ira de alguns e o espanto de outros. Contudo, aprendemos que, para participar do reino de Deus, do seu repouso, isto é, ter paz no coração,
É preciso fazer algo que liberte as pessoas das suas opressões. É preciso que também nos libertemos de visões medíocres a respeito da religião, de Deus e da Sua palavra, e a vivamos de modo que transforme nossa vida. A proposta de Jesus está lançada, Sua palavra está em nosso meio. Cabe agora nos esforçarmos com atitudes criativas para chegar até Ele, o promotor da vida, e pôr em prática ações igualmente libertadoras. Querido irmão, querida irmã, enfim, nossos pecados nos paralisam. Foi o pecado do povo, na primeira leitura, que o paralisou ou que o levou a viver numa situação de paralisia. São os pecados de hoje que continuam a nos paralisar e impedir de enxergarmos a realidade com um olhar de Deus, com mais caridade e mais críticos. É preciso romper com tais situações se queremos ser livres. A proposta de Jesus é libertadora. Quem adere a Ele enxerga as coisas com um novo olhar, tendo os olhos, mente e coração abertos para outra realidade. Querido irmão, querida irmã, reflita sobre isso e reze comigo neste momento. Divino Espírito, cura-me o coração e me torna apto para a prática do bem, colocando-me inteiramente a serviço dos irmãos carentes do meu amor. Amém.